Você se lembra, membro querido e maravilhoso, na minha live da quarta-feira, que falaram, pô, você não vai falar do Harbaugh, você não vai falar dos técnicos que caíram. E eu falei, e aí eu meti o Cristiano Ronaldo, né? Falei, calma, eu tô esperando para ver se vai acontecer alguma coisa, especialmente com o John Harbaugh no mercado. Bom, dito e feito, graças a Deus eu não gravei antes, porque o vídeo teria ficado velho rápido. Afinal de contas, a gente teve mais uma demissão nesta quinta-feira. O nosso glorioso Nerdola, como era previsto, não vai passar o carnaval em Miami, não vai passar a Páscoa em Miami e foi mandado embora. Teve uma reunião entre ele e o Stephen Ross mais cedo nessa semana, dono do time, dos Dolphins, e os Dolphins resolveram seguir em frente. Muita gente já falou sobre, e eu concordo com essa tese, que o fato do John Harbaugh estar no mercado talvez tenha bagunçado muito aí a cabeça do Stephen Ross. Falou, bom, tem o John Harbaugh no mercado, estabelecido como técnico, já foi campeão do Super Bowl, a gente precisa restabelecer a cultura aqui em Miami em certa medida. Então, Mike McDaniel, muito obrigado a Deus. Pode ser que tenha sido um fator sim, tá? Ou essa reunião foi bem pior que a gente imaginava. Mas daqui a pouco eu falo sobre o Nerdolas. Temos 8 vacâncias de técnico na NFL. Aliás, esse é um bom vídeo, né? Ordenar pelo desejo, pela mais vaga mais desejável para menos desejável. Vamos supor que em um universo eu faça um transplante de cérebro com o John Harbaugh, por exemplo. Eu acho que o John Harbaugh vai poder escolher para onde ele vai, né? E aí eu olho e falo, bom, posso escolher para onde eu vou. Acho que é um bom vídeo, né? Posso tentar fazer esse vídeo essa semana também. Os outros nomes cotados para ser head coach, para além do óbvio, para além do Stefanski e do Harbaugh principalmente. Mas o foco aqui é falar sobre essas vacâncias, por que elas aconteceram e principalmente se eu tivesse sido dono do time, se eu teria tomado essa decisão de mandar o treinador embora ou não. E aí vamos, né, ver se esse vídeo também não vai envelhecer como leite no futuro, mas acho que a gente está aqui para isso, para conversar sobre. Eu vou fazer em ordem alfabética, tá? E vou mencionar o time e o treinador que caiu e se eu concordo com a posição do time ou não. Claro que pô, é um assunto delicado, né? Demissão e tal, um negócio bad, mas queira ou não tem que analisar a vacância do cargo e acho que, enfim, faz parte, né? Do ossos do ofício. Vamos começar com a Arizona. A Arizona teve o Jonathan Gannon neste ano. Eu falei em live da semana passada que ele era o impostor, porque a gente tem na NFC Oeste Kyle Shanahan, Sean McVay, Mike McDonald, talvez uma das melhores, ou talvez a melhor mente defensiva da NFL, junto do Vic Fangio, junto do ah, meu Deus, eu ia falar Nick Sirianni, eu tô muito louco. Steve Spagnuolo, coordenador defensivo dos Chiefs. E, claro, Sean McVay e Kyle Shanahan, né? Não sei se eu já tinha falado. E aí, meu, se você é treinador do Arizona Cardinals e os outros treinadores da divisão, falei bem Luiz Bolsa, né? E aí, meu? E aí, tipo, fica difícil, né? E a defesa de Arizona, esteve entre as 10 piores em várias estatísticas, inclusive foi a que mais cedeu primeira descida neste ano. O apreciamento de passe, que era um problema crônico na temporada passada, deu uma melhorada, sobretudo por conta da chegada do Josh Sweat, mas uma defesa muito passiva, né? E aí teve toda a situação do ataque, o Jonathan Gannon, queira ou não, ele foi permissivo de ser montado um ataque pelo Drew Petzing que não tinha nada a ver com as virtudes do Kyler Murray, colocando o Kyler Murray só no pocket. Poderia ter envolvido mais ele fora do pocket, movendo o pocket, colocando em bootleg, chamando mais play action. Então não fez muito sentido, né? Muito passe no meio do campo, muito conceito quebrando em rotas para o meio do campo. Não fazia nenhum sentido o ataque de Arizona tendo o Kyler Murray. E aí, de repente, o Kyler Murray machuca o pé, entra o Jacoby Brissett, e aí dá a impressão que o Jacoby Brissett é um quarterback melhor que o Kyler Murray. E eu não acho isso, eu não acho que seja. Mas esteve num terreno, em situações que propiciaram que parecesse isso. Eu acho que isso é um erro crasso da comissão técnica. A coisa começou a desandar de vez na derrota contra São Francisco no final, do jeito que foi, que o Jonathan Gannon chamou a defesa extremamente passiva e aí o Mac Jones e os 49ers aproveitaram bastante. Foi o Mac Jones ou foi o Brock Purdy naquele jogo? Eu lembro até de ver a câmera tática naquela última campanha. Agora eu não me recordo, acho que foi o Mac Jones, né? Porque o Purdy joga em casa contra... Faz tanto tempo isso, né? Foi início da temporada. Eu lembro que eu vi esse jogo na ponte aérea, voltando do Rio. Ele joga contra Jacksonville. Tá, então foi isso, foi o Mac Jones. E aí o São Francisco vence no final e eu acho que ali a coisa começou a desandar muito forte, né? Arizona eu acho que tem time para ser mais competitivo e talvez uma questão cultural. O Jonathan Gannon paga o pato e eu confesso que eu não estava esperando tanto, porque não foi ele que escolheu o quarterback, né? Não foi ele que falou, beleza, vamos nessa, vamos com o Kyler Murray. Ele herdou o Kyler Murray e acho que isso é um fator também. E talvez os dois estejam juntos no futuro, não sei. Mas fato é que o Gannon não volta para Arizona e a tendência é que o Kyler Murray também não volte para os Cardinals, que ele seja cortado ou trocado na intertemporada. O Atlanta Falcons, assim,
Concordo com a demissão, teria feito, teria mandado ele embora sim, né? Pelo todo esse contexto que eu dei. O Atlanta Falcons com o Raheem Morris, eu não teria mandado embora. Não teria, porque o grande problema... Primeiro que o Raheem Morris ele não teve ajuda da diretoria em relação a pass rushers, até esta temporada. E aí o time vai lá, drafta o James Pierce Jr. e tal, é agressivo no draft, inclusive, né? Gasta 2 primeiras rodadas para isso, porque trocou com Los Angeles, por isso os Rams têm a primeira rodada do ano que vem, que é de Atlanta. E a defesa melhora, uma defesa agressiva, uma defesa com identidade, que manda muita blitz, que pressiona o quarterback finalmente, são os melhores números de Arizona, de Atlanta em pressão em 10 anos, desde a época do Vic Beasley, em sacks também. Eu acho que a defesa não foi um fator para os Cardinals, mas talvez a gestão de quarterback tenha sido. Talvez o que tenha pesado muito, primeiro que o Arthur Blank, o dono dos Falcons, ele é um dono que não tem muita paciência, tá? Ele é um dono que vem de um background de ter sido empresário, de ter tido sucesso na Home Depot, que é tipo um Leroy Merlin dos Estados Unidos. Para você que gosta de NASCAR, o carro do Tony Stewart foi muito tempo patrocinado pela Home Depot. O Arthur Blank é dono dessa empresa de bricolagem, adoro essa expressão, bricolagem. Vamos falar juntos, eu e você? Bricolagem. E aí, Brasil, eu acho que a gestão de quarterback foi um grande problema para ele, né? Porque no ano passado o Kirk Cousins estava jogando mal, não estava saudável, foi pro banco, entrou o Michael Penix, que reza a lenda, tem dedo do Arthur Blank, a escolha do Michael Penix. Inclusive, na época, eu bati bastante, né? Você tinha o Jared Verse e o Leato Lato no draft, o Atlanta vai lá. Falei Arizona de novo, desculpa, que tá em ordem alfabética, eu me misturei. Atlanta vai lá e escolhe o Michael Penix na oitava. Tipo, calma aí, né? Você acabou de pagar a grana que você pagou pro Kirk Cousins. Então, meio que foi todo mundo colocando os pés pelas mãos, mas o Arthur Blank ele não tem que pagar nenhum tipo de conta além do financeiro, né? Ele continua sendo dono do time e todo mundo paga essa conta de alguma maneira. E aí uma limpeza geral no Atlanta Falcons. Muita gente comentou sobre, eu não tenho opinião formada, porque aí eu acho que é um exercício de futurologia, futuro do pretérito muito forte, que com o Kirk Cousins a Atlanta teria ganhado essa divisão. A Atlanta teve um empate triplo, né? E só perdeu a divisão no critério de desempate, assim como Tampa. Eu não sei, sinceramente, até porque quando o Cousins jogou, não foi o Cousins da época de Minnesota nessa temporada. A produção foi bem menor, um quarterback com muito menos mobilidade, quase zero de mobilidade, né? Na carreira como um todo ele nunca foi muito móvel. Eu tenho lugar de fala para falar sobre isso. E honestamente eu não sei. O que eu sei é que eu não gostei do trabalho do Michael Penix neste ano e que o Kyle Pitts, por exemplo, jogou melhor com o Kirk Cousins na reta final de temporada. O Drake London perdeu jogos por lesão, então foram muitos fatores. Agora, por essa melhora defensiva, eu acho que o Raheem Morris tinha o benefício de voltar para mais uma temporada. E o time não se entregou no final do ano e estava virtualmente, depois de um dado momento, matematicamente eliminado e fez barulho no final da temporada, né? Venceu o New Orleans, que estava com uma sequência de vitórias, venceu o Tampa no Thursday Night Football, de maneira emocionante. Então, não sei, pela melhora defensiva, não sei se eu tiraria o Raheem Morris, né, que tinha feito um bom trabalho como coordenador defensivo dos Rams. E eu acho que, no geral, com o material humano, a defesa de Atlanta melhorou bastante. A grande questão era o ataque, então, assim, eu não mandaria ele embora, mas também não acho uma decisão tão questionável assim. Baltimore, John Harbaugh. Aí é fim de ciclo, né, Brasil? Aí é um casamento que já estava meio falido. São 18 temporadas, foi campeão do Super Bowl em 2012. Claro, foi campeão do Super Bowl com uma pós-temporada dos sonhos do Joe Flacco. O Joe Flacco teve números de Joe Montana naquela pós-temporada. Teve naquela defesa Ed Reed, Ray Lewis, Terrell Suggs, Halot Ngata, né? E aí com o Lamar Jackson, os Ravens, com o John Harbaugh principalmente, né? Eu falo com o Lamar Jackson pela era Lamar Jackson, mas com o John Harbaugh, Baltimore se especializou em espalhar farofa em quarto período. Muitas vezes o Lamar Jackson pagava essa conta, muitas vezes eu dizia que não era na conta do Lamar, inclusive essa última eliminação definitivamente não é na conta do Lamar Jackson. E eu acho que o John Harbaugh também acabou pagando o pato pela escolha, talvez até pela fidelidade com o Zach Orr, porque o Zach Orr tinha sido jogador dele, linebacker nos Ravens, e aí com a saída do Mike McDonald ele foi efetivado para coordenador defensivo. Então, talvez até pelo potencial que o Lamar Jackson ainda tenha, né, como quarterback, porque ele é jovem, ele tem menos de 30 anos, a diretoria do time, os donos do time optam por seguir em frente em relação ao John Harbaugh e não dá para saber se foi uma decisão resultadista, honestamente, né? Se Baltimore toma essa decisão porque os Ravens perderam, se tivesse classificado, será que os Ravens manteriam o John Harbaugh? Honestamente, não dá para saber. O que dá para saber é que é um treinador muito elogiado, é um treinador que não vai ficar desempregado muito tempo, tá? Eu acho que é o nome mais quente aqui para ser treinador na próxima temporada, até porque não tem nenhum coordenador ofensivo, por exemplo, que chega com brilho nesse ciclo de contratações defensivas. A gente tem alguns nomes, o Brian Flores, o Vance Joseph, só para citar alguns casos, né? Mas neste ciclo eu acho que o John Harbaugh vai ter uma oportunidade em breve e o meu palpite é ou Atlanta ou New York Giants. Talvez a demissão do Harry Morris também, talvez algum rumor, né? Foi antes do John Harbaugh, mas algum rumor pode ter influenciado.
Cleveland com Kevin Stefanski, 2 vezes técnico do ano, o que mostra que esse critério tem que mudar, né? Porque o Matt Nagy venceu esse prêmio, o Jason Garrett venceu esse prêmio, o Stefanski venceu 2 vezes e um outro demitido neste ano, mais cedo na temporada, o Brian Daboll também. É por essas e outras que eu tô votando no Mike Macdonald e não no técnico que fez mais com menos nessa temporada, ou que tirou um time de 4º lugar para primeiro. Não, é o melhor técnico, ponto, folga, lindo, maravilhoso, puxel, Mike Macdonald. Esse é meu voto. Chega disso aí. Ah, Curte, mas sempre foi assim. Não. Nos anos 80, esse prêmio ia para o Bill Parcells, esse prêmio ia para o Bill Walsh. Eu não sei o que aconteceu na NFL no início dos anos 90. Anos 90, uma época muito maluca na humanidade, né? Esses dias eu vi um vídeo da Carla Pérez dançando em um macaco no Domingão do Faustão. Vocês viram esse vídeo já? Entre outras coisas que aconteceram nos anos 90. Então, nos anos 90, um momento completamente aleatório, né, na humanidade como um todo. E aí alguém chegou à conclusão que tinha que começar a dar esse prêmio pro cara que fez mais com menos e ficou desse jeito. Eu acho um crime a ausência de prêmio de técnico do ano pro Andy Reid nas últimas temporadas, não esta, óbvio, tá? Em alguns anos pro Bill Belichick também, enfim. E aí a gente ficou com essa jabuticaba, que é esse critério aí que a Associated Press usa, espero que eles mudem, mas eu não devo nada à Associated Press, instituição que eu sou muito a favor, inclusive, mas eu vou mudar. Até porque meu voto não importa bulhufas, né? Tô aqui em São Paulo nessa chuva, ninguém nos Estados Unidos vai pensar, ó, o Anthony Curti lá em São Paulo, ele tá querendo que mude o critério. Óbvio que não, né? Quem sou eu na fila do pão? O Stefanski, eu acho que é um bom play caller no todo, só que ele foi vítima das decisões que ele assinou, né? Senhor Stefanski, Deshaun Watson, que não jogou bem na última temporada e tá com uns rolos aí com a justiça, você topa? Opa, vamos nessa. Então, fica difícil também defender, né? E eu acho que o que pegou também pro Stefanski foi a gestão de quarterback neste ano. Ele começar a temporada com o Joe Flacco não é um absurdo colossal. Não é, de verdade. Com o Joe Flacco eles foram para os playoffs, ele venceu o prêmio de técnico do ano, inclusive há 2 temporadas. O problema é você colocar o Dillon Gabriel de quarterback antes de colocar o Shadow Sanders, porque o Dillon Gabriel foi draftado antes do Shadow Sanders. Pelo amor de Deus. Não é fila para pegar queijo na mercearia, que você tira um ticket e fala assim, opa, eu sou o 3, você é o 2, vai na minha frente aqui. Não, não é assim que funciona, né? Como técnico, você tem que colocar os melhores jogadores em campo que lhe deem a oportunidade de vencer. É evidente que o Shadow Sanders não é aquela Coca-Cola maravilhosa, que eu tô com muita vontade de tomar Coca-Cola, infelizmente, eu tô tentando falar isso. Mas também é evidente, isso aí também já... Ah, Curte, você odeia o Shadow Sanders. Não. Na minha conta que eu consumo. E em nenhum momento eu falava que o Dillon Gabriel era um quarterback melhor que o Shadow Sanders. Porque não é. E aí você toma essa decisão, ficou zoado, né? E, obviamente, ele é uma mente ofensiva e a defesa passou longe de ser o problema em Cleveland nessa última temporada. A secundária fez um bom ano, Myles Garrett vai ser o defensor do ano. Então é entendível que ele vá pra rua, mas eu acho que ele não vai ficar muito tempo desempregado também, tá? Eu acho que a NFL vai dar mais uma oportunidade para ele. 13 minutos já, hein? Jesus. Pete Carroll. Ah, sim, eu teria mandado o Stefanski embora. O John Harbaugh teria mandado embora também. Faltou falar isso, né? Vou colocar aqui escrito com um sim e um não. Eu teria mandado o John Harbaugh embora, porque acho que é isso. É fim de ciclo e eu quero ver o Lamar Jackson com outro técnico. Talvez uma mente ofensiva. O John Harbaugh, o irmão dele, foi quarterback na NFL, mente ofensiva. O John Harbaugh, o último trabalho dele, antes de ser head coach, foi como coordenador de special team. Raro isso, né? Mas ele foi coordenador de special team e ele virou head coach. E um grande trabalho como um todo, 18 anos aí em Baltimore. O Stefanski eu teria mandado embora? Teria mandado embora. Vamos lá. Então, por enquanto, só o Raheem Morris não. Pete Carroll teria mandado embora, né? O Pete Carroll fez uma grande reunião de 15 anos de formado, chamou a galera aí que não tinha muito sentido, para falar a verdade, ser head coach e comissão técnica neste momento. O Chip Kelly, como coordenador ofensivo, não é como se ele tivesse feito tanta coisa no college nas últimas temporadas para ele ter essa credencial de novo na NFL, e na NFL foi um desastre, sobretudo o final da passagem dele pela NFL. E lembrando, talvez se você não assistiu os Raiders na última temporada, tem nada a ver com o Chip Kelly dos Eagles, tá? Chip Kelly de no huddle, etc., spread offense, não tem nada a ver. Inclusive o ataque de Las Vegas era uma coisa assim sonolenta. Ou era um passe muito curto, ou uma corrida pelo meio dos tackles, ou era um passe no perímetro do Gene Smith meio aloprado. Cara, todos os jogadores de Las Vegas tiveram a pior temporada em algum tempo. Isso é um sintoma muito forte de uma comissão técnica. E aí tem a questão também, quando você vai lá e escolhe o Ashton Jeanty para ser a sua primeira escolha do draft, um top 10, um running back, e você termina a temporada com 3.6 jardas por carregada, será que é culpa do Ashton Jeanty? Eu acho que não. Quando você traz um quarterback que, queira ou não, brigou por playoff nas últimas temporadas em Seattle, e aí nessa temporada ele lidera a NFL em interceptações em vários momentos, virou uma máquina de turnover,
Será que é culpa só do quarterback? Tô passando pano pro Geno Smith, não, né? Uma temporada terrível. Mas será que é culpa só do quarterback? Max Crosby teve o pior ano em muito tempo. E aí toda a gestão de Max Crosby também nas últimas semanas não fez muito sentido. Na verdade, não fazia muito sentido nem contratar talvez o Pete Carroll. Não achava que era a pior ideia do mundo, tá? Queira ou não, traria uma certa expertise, mas o final do ciclo dele em Seattle foi tão desgastante, tão cheirando a fim de ciclo e que não fazia muito mais sentido. E aí o jeito que ele montou a comissão técnica, sei lá, eu teria mandado o Pete Carroll embora, para ser muito sincero. Né? Os Raiders 25º em pontos por jogo cedidos na defesa e 32º no ataque. Teria mandado embora. Miami tem a questão do John Harbaugh no mercado, que talvez tenha sido um fator, daí a demissão tardia do Nerdola. Mas eu estou falando há algumas semanas já que não fazia nenhum sentido o Mike McDaniel como treinador. Um excelente play caller no jogo terrestre, sobretudo. Um cara que fez um trabalho formidável em São Francisco como assistente focado no jogo terrestre. O Devon Achane foi um dos melhores running backs da NFL neste ano também pelo trabalho do Mike McDaniel, mas ele absolutamente não tem maturidade para ser head coach na NFL. Não tem. Assim, as coletivas dele, muito Zé Graça, entendeu? Muito Zé Piada, o time numa situação que não era das melhores. Aí teve a vitória de Buffalo, que vocês devem se recordar que ele passou na frente de um bar de torcedor dos Bills. Muito moleque, fazendo muita bobagem. E assim, quando você é head coach na NFL, você tá com um vestiário com vários jogadores profissionais, que alguns deles já são pais de família e tudo mais, é muita piadoca, né? Quando o time tá bem pra cacete, aí beleza, fazer as piadocas sua lá, mas do jeito que foi, o ano de Miami, com o Tua indo pro banco, não acho que tenha sido errado, tá? O Quinn Ewers ter uma oportunidade no final da temporada, mas do jeito que foi tudo, toda a coletiva que aparecia o Mike McDaniel ou o Tua com aquele background azul, aqua, azulejo de piscina atrás deles, eu entrava em desespero já, porque eu sabia que vinha alguma declaração bizarra que não precisava ser dita. Então é isso, eu acho que é uma questão de gestão, principalmente. Tem toda uma questão também do jeito que a comissão técnica foi nos últimos anos, né? Todo o jeito que o Vic Fangio saiu, que algumas peças defensivas saíram também soltando fogo, Jalen Ramsey, por exemplo. As próprias declarações do Tua ao longo da temporada mostram, porque assim, quando um quarterback ele fala as coisas que o Tua falou ao longo da temporada em coletiva, mostra que ele não tem medo de tomar esporro do treinador dele depois. Então mostra que ele não tem respeito pelo treinador dele. Você jamais veria o Tom Brady dando declarações, ou mesmo o Brian Hoyer, para não citar o Brady, para citar outro, no vestiário dos Patriots, com o Bill Belichick lá naquela época. Você não veria isso acontecer. Você não veria o Khalil Mack soltando essas frases com o Jim Harbaugh, de treinador dos Chargers. Você simplesmente não veria. E aí é essa montanha-russa em Miami. Né? E eu acho que o time precisa trazer um pouco mais de seriedade. E o Mike McDaniel não tinha essa seriedade. Tem talento para ser coordenador ofensivo na NFL, mas head coach, não. Teria mandado embora. Brian Daboll, ele acabou sendo vítima do próprio sucesso em certa medida na primeira temporada, com o Daniel Jones, eles chegam nos playoffs, o Brian Daboll é eleito técnico do ano, já caiu há algum tempo, né? Então os dois últimos times aqui em ordem alfabética, mas curiosamente já caíram há algum tempo. E o Brian Daboll teria mandado embora também porque não parecia estar na mesma página com o seu ataque e queira ou não, sem o Brian Daboll, talvez o Jackson Dart tenha mostrado mais potencial nessa temporada, né? Do que a gente imaginaria que seria o caso com o Brian Daboll até o final do ano. E o que eu sinto muito pelo Daboll é que ele fez um grande trabalho como coordenador no Buffalo Bills, ajudou a lapidar o Josh Allen, com certeza ele teve voz ativa na escolha do Jackson Dart, mas toda a gestão do jeito que foi, o início da temporada com o Russell Wilson, tudo isso eu acho que pesou para a queda do Brian Daboll, foi uma questão também de vestiário. Você deve se recordar que várias vezes o Malik Neighbors não tinha nenhum pudor de jogar o time embaixo do busão em coletivas depois da partida, então também me parece um fim de ciclo. E me parece que o vestiário dos Giants estava bem rachado com o Daboll e por isso ele caiu, eu teria mandado ele embora. E o Brian Callahan também mandaria embora. Sim, Tennessee tem pouco talento, ele foi mandado embora no dia 13 de outubro. Tem basicamente o Cam Ward para o futuro, o quarterback, se machucou na última semana, lesão no ombro. O Jeffrey Simmons fez uma grande temporada na defesa, defensive tackle. Falta bastante talento nesse time, wide receiver, por exemplo. O Tony Pollard em campo aberto é um bom running back, mas não passa muito disso. E também a questão é que não é como se o Callahan ele tivesse estabelecido uma cultura tática no time. Tipo, Tennessee Titans. Você olha o Tennessee Titans. Como joga o Tennessee Titans? Alguém sabe? De cor, assim? Joga mal, joga sem timing as rotas, joga com pouco talento na posição de wide receiver, é um terror em terceira descida, foi o ano inteiro assim. É assim que joga o ataque dos Titans. Então, tipo, considerando que o Brian Callahan trabalhou com o Zach Taylor em Cincinnati, e ele é contratado justamente para fazer uma cisão na era Derrick Henry, de correr bastante com a bola, não foi nada espetacular o jogo aéreo de Tennessee
nesse último ano. Teve sim flashes, o Cam Ward, eu acho que ele foi mais vítima do que vilão, sendo muito sincero. Não é como se ele tivesse feito uma temporada formidável, né? Existe o argumento que outros calouros, como o Tyler Shook e o Jackson Dart, tenham jogado melhor que ele, que foi a primeira escolha geral. E ele é um jogador de potencial, ele precisa ser lapidado. E a gente não viu isso no início da temporada com o Tennessee Titans. Ele teve um novo quarterback, mas ele não mostrou serviço com esse novo quarterback e é mandado embora. Eu teria mandado embora. Dos 8, o único que eu não teria mandado embora, pela expertise dele ser no lado defensivo e a defesa de Atlanta ter melhorado, e o jeito que terminou a temporada, teria sido o Raheem Morris. Mas eu super entendo que ele tenha caído e tenha sido mandado embora. Tá bom? Gente, um beijo carinhoso para todos vocês. Mais um vídeo hoje. Tem 2 vídeos para os membros, tá? Para vocês. Tem o Power Ranking 11 a 15 o Barrados no Baile, além do Power Ranking aberto que você já viu. Também tem aí, qual outro vídeo que eu coloquei? Ah, sim, os 5 piores times da NFL. Inclusive, vários desses que eu falei, os treinadores estão nesse vídeo. Esses 2 vídeos para membros. Também para os membros eu dei meus palpites para toda a pós-temporada, para o bracket completo, que você já viu meu bracket provavelmente nas redes sociais da NFL Brasil, mas eu explico jogo a jogo. E também fiz uma live de perguntas e respostas. Amanhã de manhã eu estarei indisponível porque eu vou estar tomando café da manhã. Pois é. Vou estar tomando café da manhã num lugar perto da Berrine, aqui em São Paulo, então não tem vídeo amanhã de manhã. Mas amanhã a gente volta com a prévia, amanhã à tarde. 2 NFL Matchup previndo? Enfim, fazendo a previsão dos jogos que eu vou comentar nesse final de semana. Bears e Packers no Sport TV 1, no sábado às 10, e Chargers e Patriots na GTV aqui no YouTube e em outros dispositivos, e também no Sport TV 1 com o EV no domingo, com Arenilhas no sábado, tá? Amanhã tem prévia, tem palpite para esta rodada também aberto, não vai ser só para os membros, mas venha junto conosco. Beijinho, beijinho! Tchau, tchau.